pouquinho sobre o que Deus fez nesse tempo de Copa do Mundo e que nós não vimos. Eu sei o que vimos, não vamos esquecer tão fácil, mas o que nós não vimos é muito maior, porque não há decepção. É Deus que estava fazendo. Então o Filipe está aqui para compartilhar conosco isso. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Boa noite, irmãos. A maioria de vocês com certeza já me conhece, mas para quem não conhece, o pastor já fez questão de me apresentar. Meu nome é Filipe, eu sou nascido e criado nessa igreja. E eu queria contar para vocês, voltar um pouco antes ainda da Copa do Mundo, só para vocês entenderem o que está acontecendo na minha vida nesses últimos 9 meses. Há aproximadamente 1 ano atrás, eu vinha me sentindo como Jonas, fugindo de Deus. Eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida, mas na verdade eu ia para outro lado e, lógico, só podia ter frustrações na minha vida com tudo isso. E ficava insatisfeito profissionalmente, em outras áreas da minha vida, e não me sentia feliz. E aí eu decidi ouvir a voz de Deus, aplicar a palavra na minha vida, como está em Jeremias 29:13, que a gente deve buscar a Deus de todo o coração e que se assim nós fizermos, nós vamos encontrá-lo. E no dia 25 de agosto, eu estava indo para o Hortências, para uma escola dominical, dava aula para os adolescentes, na congregação aqui da igreja, e eu orei, pedindo para que Deus fosse claro comigo sobre esse chamado que eu estava sentindo, que Ele realmente falasse ao meu coração. E menos de 1 semana depois, Ele respondeu, no dia 31 de agosto, um sábado, eu já vinha orando por isso, e Deus falou claramente ao meu coração. O Fernandão me ligou no sábado à tarde, me chamando para trabalhar com Atletas em Ação, que ele estava precisando de alguém para auxiliá-lo num processo de reformulação que Atletas em Ação vem passando pelo Brasil. E eu falei para o Fernandão, você sabe que eu quero muito, mas eu estou orando, porque não basta eu querer, eu tenho que saber que é Deus que está me chamando. E ainda naquele dia à noite, eu recebi um telefonema de uma tia minha de Brasília, que é crente, falando, Filipe, eu não sei nem porque eu estou te dizendo isso. Ela estava aos prantos, chorando, mas Deus está mandando eu falar para você não ter medo, que Ele tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Irmãos, o pastor falou hoje, a gente é presbiteriano, mas eu creio que é Deus falando comigo, claramente, naquele dia, naquela noite. Então eu resolvi obedecer, larguei o meu serviço, pedi as contas, cumpri 1 mês de aviso prévio, e exatamente 1 mês e meio depois eu estava entrando para Atletas em Ação. No dia 15 de outubro eu fui para um treinamento em Atibaia, um treinamento de recrutamento de novos missionários e sobre ministério esportivo. A gente foi recrutado junto com outras pessoas do Brasil inteiro, porque a ideia de Atletas em Ação é que essa visão seja colocada por todo o Brasil. E já já vocês vão entender melhor a visão, mas é a visão de que as igrejas tenham um ministério esportivo, porque a gente crê que o Ministério de Esportes pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho, como tem sido nesses tempos. E aí então, fui para o treinamento em outubro, de lá direto para Praia Grande, onde é a sede nacional de Atletas em Ação hoje, com o escritório, o Fernandão vive lá, e ali me juntei com uma equipe de 8 pessoas, fora o restante espalhado pelo Brasil. E nós começamos a trabalhar, inicialmente trabalhei na construção, ali na reformulação do próprio escritório, no recrutamento de pessoas, em tarefas simples, às vezes, que o Fernandão me pedia para fazer. Trabalhei no centro de treinamento que a gente tinha por ali, com 100 crianças, hoje estamos com 130, que aprendem o esporte e, junto com isso, princípios cristãos todos os dias são inculcados na mente das crianças, não como uma lavagem cerebral, mas como a palavra deve ser dita e pregada a todos. E ali, trabalhando forte, vendo as possibilidades e a amplitude que o Ministério de Esportes oferece, nós fomos desafiados para uma estratégia, que nós chamamos de fan zones, que traduzindo, não é na verdade nem ao pé da letra, mas é a área do torcedor. E essa estratégia
é a ideia de que a gente pudesse trazer pessoas para assistir aos Jogos da Copa conosco. Então, por todo o Brasil, nós criamos um ambiente agradável, com 2 TVs de 60 polegadas, cadeiras, comida, atrações, tendas que protegia do sol, da chuva, do frio e daí por diante, para que as pessoas viessem assistir aos Jogos da Copa com a gente. Uma vez que o brasileiro é apaixonado por futebol e a Copa era aqui, foi aqui. E aí, então, nós começamos a trabalhar mais especificamente com essa estratégia. Passei 1 semana em São Paulo com o nosso diretor internacional, junto com um rapaz que veio para Atletas em Ação só para trabalhar com tecnologia. Talvez você esteja se perguntando, mas por que não colocou um projetor? Vamos fazer um negócio maior. Porque os projetores ao ar livre, eles, pela claridade, ele não teria uma boa visibilidade. Então, foram, na verdade, meses de testes e a gente chegou no protótipo final aí. Em março desse ano, nós fomos para Curitiba num treinamento específico de fanzone. Então a gente chamou todos os nossos coordenadores, tinham mais alguns, acho que uns 3 que estavam entrando naquele treinamento também para Atletas em Ação, e eles foram treinadas nessa estratégia. E aí, voltando de lá, a Copa já estava em cima, a gente trabalhou na compra dos equipamentos para envio para essas cidades. As cidades eram 8 cidades sedes: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Nós ficamos faltando 4 aí que a gente não conseguiu recrutar coordenadores. Mas cremos que isso tudo fazia parte da agenda de Deus. E aí então nós conseguimos, através desses coordenadores, contactar várias igrejas e nós conseguimos levantar 66 pontos de fanzones espalhados pelo Brasil. E através dessa estratégia, nós conseguimos atingir mais, a gente ainda está recebendo alguns relatórios, mas mais de 35 mil pessoas que puderam ouvir falar de Jesus através de um ministério esportivo dessa estratégia de fanzones. Aí você me pergunta, como que essas pessoas ouviram falar de Jesus por um jogo de Copa do Mundo? Nós tínhamos alguns materiais e algumas estratégias que estavam incluídos não apenas o jogo, mas toda uma programação. Então, antes dos jogos e nos intervalos, a gente passava um DVD que foi gravado por atletas profissionais, muitos deles, na verdade só um aqui que não jogou Copa do Mundo, a grande maioria já esteve envolvido nesse grande evento esportivo, dando o testemunho da sua vida e convidando as pessoas a aceitar a Cristo. Nós também usamos um folheto com tema esportivo, com tabela da Copa atrás e dentro com as 4 leis espirituais. Para quem não conhece, depois eu posso mostrar para vocês aí. Só não quero tomar muito tempo. Mas é uma forma clara de falar como a pessoa pode aceitar a Cristo. E nós também nós participamos de uma promoção que a Editora Fiel fez, mas isso é um caso específico da nossa igreja lá de Praia Grande. A Editora Fiel, ela estava distribuindo gratuitamente 1000 exemplares para quem se cadastrasse no site e pedisse, colocando o endereço e tudo mais para recebimento, simplesmente pelo fato da Copa do Mundo estar acontecendo e eles quererem contribuir para o avanço do reino. A gente só teve que enviar um relatório de volta falando o que foi feito com isso, o que é muito saudável, né, para que as pessoas não peguem à toa esse material. E também alguns materiais da Sociedade Bíblica. Esse é um deles que fala um pouquinho da história do futebol, mas aqui dentro ele cai para dentro do Evangelho e usa muito a Bíblia, porque nós cremos, como está em Romanos 1,16, que a palavra é poder de Deus para a salvação. Não é aquilo que a gente faz, mas é a palavra. Não é aquilo que eu falo, a não ser a palavra de Deus. Então, pela palavra, aqui vocês estão acompanhando um pouco do que foram as fanzones, essa é em Praia Grande, a estrutura que a gente montou. Pela palavra, muitas pessoas puderam ser impactadas. Nós não temos o número certo de conversões, e acho que nós nunca teremos, porque a gente não vai ter como ter certeza de tudo isso. Mas a gente sabe que essas pessoas ouviram. O Dr. Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, de onde Atletas em Ação é um braço, é um ministério esportivo da Cruzada, ele diz que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Isso é fantástico, porque não somos nós que convertemos as pessoas, é o Espírito Santo quem converte.
A nossa função é proclamar e testemunhar a Cristo. E aí eu só gostaria de deixar um versículo com vocês que está em Colossenses 4:5, não precisa abrir. Fala assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A gente não fez nada além disso nessa Copa do Mundo. E nesses 32 dias de Copa, 64 jogos, esse é o público que a gente conseguiu atingir. Já tem muitas histórias, pessoas vindo das igrejas. Eu quero contar, vou contar duas aqui para vocês, mas eu tenho muito mais. Uma foi onde, em Salvador, a gente mandou a arte e as pessoas imprimiam lá no local, os coordenadores. Eles mandaram um folheto para imprimir numa gráfica e no domingo foram surpreendidos na igreja com a visita de um casal, o dono da gráfica. Eles disseram que leram o folheto e nunca tinham entendido de uma forma tão clara o que Jesus tinha feito por eles. E através de uma simples ação que na verdade ninguém nem falou de Jesus para eles ali, eles puderam entregar a sua vida a Jesus. Uma outra história que vem de Praia Grande, a gente estava distribuindo pipoca grátis, só nos Jogos do Brasil, que era onde tinha o maior público. E tinha uma pessoa na fila e falou para a mulher que estava servindo: isso daqui é grátis? É de graça? É. Poxa vida, nunca vi ninguém dar nada de graça ultimamente, ainda mais coisa gostosa assim. E ela pôde falar para aquela pessoa: é verdade, hoje em dia as pessoas não dão nada de graça. Mas existe algo muito melhor do que pipoca e que também é de graça. E ali pôde testemunhar de Cristo para aquela pessoa. São nessas atitudes e nessas oportunidades que a gente teve o privilégio de poder servir a Deus e ao reino de Deus. E eu estou me sentindo muito privilegiado. Tem um texto que tem caminhado comigo nesse tempo, que é no Salmo 126, que fala que a gente fica como quem sonha. E eu estou me sentindo assim, porque, como o pastor disse hoje de manhã, hoje eu me sinto dentro da agenda de Deus. E não fazendo a minha agenda achando que Deus vai participar dela. Eu estou me colocando à disposição para estar dentro da agenda de Deus. Quero me mover de acordo com a agenda dele. Obrigado a quem orou e faço minhas palavras de Paulo. Orem por mim, por intrepidez e ousadia para continuar proclamando o Evangelho.